Muito bem. Oh, Boa noite. deu certo, hein? Nossa primeira live de muitas, né, Michele? Que é isso, nós estamos planejando grandes projetos para esse ano e aí estamos começando aí nosso janeiro, né, nosso finalzinho de janeiro com esse grande projeto de estar podendo ajudar as semanas as famílias aqui semanalmente. Verdade, se Deus quiser. Então vamos começar, porque a gente tem, né, o assunto vai render aí. Meu nome é Marcela Vitor, eu sou fonoaudióloga, né? Atualmente eu estou nos Estados Unidos em busca de novos conhecimentos, a Michele também, ela vai falar um pouquinho dela. Então fica à vontade, Michele. Meu nome é Michele Junqueira, sou terapeuta ocupacional e nós estamos aqui. Tem quanto tempo você está aqui já, Marcela? 4 anos, 4 acredita? Passa anos. rápido, né? Se eu estou há 14. Então a gente está aqui Uau! juntando todo esse nosso conhecimento para a gente estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. Bem-vindos a todos. E a gente queria falar para vocês assim, vamos participando e vamos fazer perguntas que ao longo a gente vai, né, respondendo todos vocês à medida que a gente vai falar sobre os nossos mitos e verdades, as coisas que a gente mais ouve durante o nosso dia a dia entre os pais e profissionais. Verdade. E é bom, né, Michele, que a gente também pode trocar informações, né, um pouco da vivência aqui dos Estados Unidos junto com do Brasil, porque querendo ou não, Isso. né, a nossa prática tem sido constante aqui, então a gente vai trocar essa experiência com o pessoal de lá e vai ser legal também. Isso, vai ser ótimo. Então, Marcelo, assim, eu queria falar sobre uma coisa assim, começar com essa pergunta bem importante, assim, mas uma coisa que eu ouço muito, né, dos pais, é a pergunta de quando que meu filho tem que começar a falar, ou eu não sabia que meu filho tinha que falar nessa idade, o pediatra não falou sobre isso, então, ou, né, o pediatra recomendou um serviço, mas eu não sabia que ele deveria estar falando. Então, qual é essa idade aí que a gente sempre, né, tá falando sobre as primeiras palavras das crianças? Entendi, é verdade, né? E até como dizem, as famílias falam, né? Mas nossa, eu não sabia que o meu filho tem um atraso de linguagem, que o meu filho tem 2 anos e ainda não fala uma palavra, mas a gente não tem aquele manual em casa, né? Que ensina tudo certinho. Então, Uhum. Michele, vamos estar, né? A intenção da nossa, né, desses nossos vídeos é isso mesmo. Então, as crianças, elas são por volta de 12 meses, as crianças já são capazes de dizer palavras simples como mamamá, papapá, já começa assim as primeiras palavras. E mais importante, né, Michele? Muitas vezes que a gente sempre está falando né, da fala, até porque a gente está também tem um bilinguismo, né? Então, às vezes, as pessoas estão associando muito esse atraso de linguagem ao bilinguismo, que é algo Uhum. que a gente já sabe diante de pesquisas científicas, dados científicos, que o bilinguismo não tem nada a ver com atraso da fala, não atrapalha, nisso não interfere nesse lado. Uhum. Mas então, com 12 meses, a criança já fala sim palavras. E mais importante do que falar palavras, as crianças já são capazes de compreender comandos simples. Porque às vezes a gente pega, né? Chega uma criança de 2 anos e aí a criança não ouvi nada que a criança tinha para me falar ainda, mas aquele comportamento de um comando simples como tem o cachorro, a vaca, me dá a vaca, mu, a criança já não consegue compreender esse comando, né? Então, me dá o carrinho, dá, por favor, se chamar, então a criança já não compreende, você já vê aí esse atraso e eu nem precisei, às vezes, ouvir, né, a Uhum. fala em si, mas então fiquem atentos, porque com 12 meses a criança já é capaz de falar palavrinhas, mamãe, papá, dadá, e também já é capaz de compreender comandos simples. E aí, Agora, Michelle. Ah, uhum. pode E nessa, complementar, nessa desculpa. idade aí, então entende muito, por exemplo, né, o apontar, né? Então, no caso de falar, pega aquela bola. Então, às vezes, né, não sabe o nome do objeto e tá fazendo essa relação, olha na direção, pega aquele objeto para a mãe e traz.
Isso mesmo, a palavra, né, esse comando associado a gestos. Realmente, você fez um complemento bem importante. Uhum, tá Então, certo. eu também gostaria de te fazer uma pergunta. Então, né, a nossa intenção com essa live é isso mesmo, pessoal. Eu até vocês fazerem as perguntas de vocês, que a gente vai tentar também responder todas hoje, mas se não der tempo a gente retorna. Mas então, durante a minha prática, eu anotei todas essas perguntas que eu recebo das mães, né, na área da Michelle, e a Michelle anotou referente a mim, e a gente vai tendo essa troca que eu acredito que seja dúvida de muitos, né, Michelle? E a questão que muitos me perguntam, Michelle, é: a criança não Hum. fala porque tem preguiça. Nossa, e a Quando- criança não fala porque tem preguiça, né? Porque brinca de tudo, né? Faz tudo, mas morre de preguiça de falar. E aí, normalmente, não é essa a questão, sabe? A criança vai fazer o que é mais fácil para ela, né? Então, tem a questão de que tem o atraso da fala, que a Marcela falou um ponto importante, que é: existe a compreensão também desse fator de linguagem ou não? Então, quando tem, muitas das vezes a mãe fala assim: ah, não entende tudo. Olha, vou falar para você, vem cá, vai lá. Então, às vezes a mãe está usando tantos gestos e não tá entendendo muito mais os gestos do que as palavras. E às vezes é por quê? Porque a criança processa isso de uma forma mais visual, então ela está olhando pelos gestos da mãe ou do pai, dos irmãos, e esse processamento, né, auditivo não está sendo processado. Então, às vezes, se a gente só falar cadê a bola, ou cadê a vaca, essa criança não vai atrás pegar. Mas se a gente apontar ou fazer um movimento que a gente sempre faz com a boca, daquela forma, ela está olhando e está vendo aquilo ali. Então, não é por preguiça. E aí, muitas vezes, a gente, né, o que a gente ouve muito dos fonoaudiólogos mesmo, o quê? Fez teste de audição? Ah, fez quando nasceu, passou, não tinha problema. Ah, tá, agora a gente vai fazer outro, com 1 ano e meio, com 2 anos, não tá falando, a gente tem que fazer outro teste, pra gente ver se não tem nada que esteja ali obstruindo fisicamente. E sempre pensando o quê? Nesse processamento também sensorial. Nós temos 9 sentidos, então um complementa o outro. Uma criança processa mais visual, a outra processa mais por músicas. A melodia de música normalmente é uma coisa mais rápida de se processar do que palavras. Já ouvi muitas pessoas falando assim: ah, porque quando o pai fala, a criança ouve, mas quando eu falo, não. Por quê? O tom de voz, né, do pai é uma coisa, é um tom de voz diferente, é um tom de voz mais forte, que às vezes a criança processa de uma forma diferente e isso ali facilita. Muitas vezes a criança processa também um comando que é cotidiano e não um comando novo. Então, isso tudo, né, a gente tem que ir levando em conta. Então, a grande pergunta agora, assim, que eu tenho aí para a Marcela, seria, antes dos 3 anos de idade, né? Vale a pena fazer terapia? Porque hoje, mais cedo, a gente fez, né, os mitos e verdades nossos lá, e 58% das pessoas responderam que não vale a pena fazer terapia antes dos 3 anos de idade. Michelle, isso é um mito, e além de ser um grande mito, é um erro que é muito cometido pelas famílias, porque a gente sabe, não é só eu, não é só você que fala isso, mas o mundo hoje tem conscientizado essa família quanto a essa procura de profissional, a essa prevenção primária, né, da saúde em si. Porque quanto antes a gente tem um tratamento, melhor é o prognóstico dessa criança. Então é um erro muito grande os pais ficarem esperando o tratamento do filho. Então, se você já sabe hoje, a partir desse vídeo que você assistiu, que com 12 meses uma criança é capaz de falar palavras simples, que a criança é capaz de compreender comandos associados a gestos. Se você tem uma criança com 2, 3 anos, que é igual, né, aguardar 3 anos, porque eu já peguei criança com 3 anos, que tinha um atraso que nunca falou uma palavra e o médico estava mandando aguardar. Entendeu? Então, assim,
já não é mais por falta de informação, entendeu? Então, isso é um mito, não se deve aguardar, até mesmo por desencargo de consciência. Se tem alguma coisa que você observa que está um pouco atrasado, antes de você dar achismo, né? Ah, é porque ele fala, é porque eu acho, essas palavras não têm certeza. Uhum. Então, até por desencargo de consciência, vá sempre atrás de uma avaliação, vai sempre atrás de uma procura, porque a gente já é comprovado que o prognóstico para qualquer patologia, para qualquer transtorno de desenvolvimento, esse tratamento precoce garante um melhor prognóstico. Isso. E aí, assim, só para complementar e falar um pouco para o pessoal sobre o que acontece aqui nos Estados Unidos, é que a gente tem um programa muito bem colocado sobre intervenção precoce, em que é provado que a cada dólar investido em intervenção precoce, a gente salva $5 no ensino fundamental. Então, assim, né, nas escolas públicas sobre serviços. Então, realmente, muito importante, quanto mais cedo a gente começar esses serviços, mais resultados nós temos. E eu até vou dar um exemplozinho assim de um que eu tive, eu tenho certeza que a Marcela já teve, várias dessas crianças também. Uma das crianças que mais me impressionou foi eu pegar uma criança com 2 anos e meio que falava uma palavra, e essa palavra era pé, era uma palavra simples, pé, né? E com todos, nós colocamos terapias diárias, a mãe fazia, carregava essas terapias para dentro de casa do dia a dia, entendeu? Implementava aquilo ali. E quando essa criança fez 3 anos, então eu tive 6 meses de terapia com essa criança, com a ajuda de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, grupos, musicoterapeutas. E aí, com 3 anos, essa criança já conseguia formar frases. Então, foi um desenvolvimento muito rápido para uma criança que, entendeu? Falava uma palavra só. E então é importante estar sempre né, vendo esses detalhezinhos dessas crianças, o que eles conseguem fazer, o que não, valorizar, né, o que eles já têm e correr atrás do que eles não têm, né, ser aberto a essa terapia. E esse foi o grande fator que eu acho que, sabe, diferenciou no tratamento dessa menininha. Entendi. E aí vamos falar sobre uma outra coisa aqui, então. Vamos falar sobre agora as mães que falam muito, né? Então é muito relacionado à questão de que não fala por preguiça, né? E é outro lado né? Não, a terapia antes de 3 anos, e aí? Não tá falando. Chora muito. Ah, mas chora por manha, porque faz manha para tudo, né? Então, às vezes a mãe entende, assim, é um outro fator que a mãe entende a comunicação do filho, que do filho apontar, do filho gemer de uma certa maneira, do filho falar, da mãe falar, está na hora, né, da mamadeira, tá na hora de comer, e aí a mãe já fica naqueles horários ali certos, já sabe o que o filho está fazendo. Então, ela já sabe o que representa esse choro. Esse choro que a gente fala que chora por mãe é muito importante também para a comunicação, porque a gente tem que prestar atenção qual é o fator desse choro. O fator desse choro, por exemplo, é por dor? O fator desse choro é porque tá com sono? Ou é porque quer atenção, né? Que normalmente a gente fala que é o choro de mãe, é o choro porque quer atenção. Mas muitas vezes, muitas das mães não sabem diferenciar. Então, assim, mesmo quando é lá bebezinho, né? Normalmente, quando a criança chora mais um som de nhé, nhé, né? Esse é um choro mais de fome. E um choro de nha, nha, é um choro mais de sono. Então, sempre lembra assim do bocejar, nossa, que a gente faz né? Então, Interessante. esse é um choro mais de sono. Mas, independente disso, essa criança tá crescendo, né? E aí tá fazendo esse choro. E aí a mãe falou, não, mas já passou dessa fase, agora não tem que mais chorar porque tá com sono, não tem que mais chorar por causa disso. A criança chora por quê? Porque ela quer se comunicar. Ela está em busca dessa comunicação, então ela não está chorando por mãe. Ela chora porque essa é a única forma que ela consegue se comunicar, de que ela tem uma necessidade que pode ser suprida por um adulto. Porém, a maioria das vezes, quem entende essa criança são as mães que ficam com essas crianças, ou as cuidadoras que ficam com essas crianças. Então, é importante, assim, o que a gente fala muito nessas terapias, fala muito sobre isso.
Porque vai chegar uma hora em que essa criança vai para uma escola. Então, aqui, né, nos Estados Unidos, uma criança vai para uma escola pública com 3 anos de idade, quando se tem um atraso. Quando chegar nessa escola, se essa criança não conseguir se comunicar, tipo, né, usar essas palavrinhas que são tão importantes, como que aquele professor, que aquele adulto que está ali vai conseguir entender essa criança? Um choro nunca é de manhã. Isso é totalmente um mito. Um choro é sempre em busca de algum tipo de comunicação. Que seja essa comunicação porque quer um carinho, quer um abraço, que seja essa comunicação porque quer um brinquedo, né, que seja por qualquer motivo. Mas ele sempre é uma forma de comunicação. Entendi. Não. E aí, o que mais? Vamos voltar ao nosso próximo ponto aqui. Então, falando nisso, né, Marcela, que eu tô falando, que é sempre esse ponto de comunicação, que o choro. É importante ouvir as crianças? Não, esse fato ele é bem interessante, porque é verdade. Todo ser tem alguma coisa para falar. E isso eu vou dar um exemplo prático, porque assim, fonoaudióloga, né, costuma observar muitos comportamentos onde quer que esteja, mas é claro que ela não vai, aquilo dali não vai se concretizar, mas aquele comportamento pode dizer algo, né? Então, exemplo, como num shopping. Então, às vezes, eu estou num shopping e aí eu fico reparando, eu gosto muito de criança, então a maioria onde tem uma criança eu reparo essa criança. E daí a criança estava andando no shopping com a mãe, era época de Natal, né? Possivelmente a mãe estava com pressa, uma correria. E daí a criança foi perder o sapato. Não, uma criança possivelmente tinha uns 9 meses. Olha só que incrível. Estava no colo da mãe, perdeu o sapato. E a própria criança percebeu que perdeu o sapato. Que é o sapato? Michele, foi incrível. Essa criança fez gestos, fez balbucio, bateu o pé. A mãe, né, em inglês, pediu para a criança ficar quieta. E essa criança tentando se debater de toda a forma e olhando o sapatinho que ficou para trás. E daí a criança foi e me viu, eu fui, peguei o sapatinho e a mãe tentando acalmar essa criança porque ela ainda achou que eu tinha pego o sapatinho que era dela, ainda ela queria o sapato. E aí, enquanto essa mãe tava mandando a criança acalmar, eu fui e entreguei o sapato para ela e falei assim, olha, ele tava tentando avisar que ele perdeu o sapato. Aí ela ficou toda sem graça, sem graça. Então, assim, isso é um fator importante. É muito importante valorizar todas as expressões das crianças, todo esse ato comunicativo que é tão rico. E respeitar a criança, que é um ser também, né, Michele? A criança também precisa, de certa forma, saber. A gente exige tanto que as crianças saibam se comunicar, a gente exige tanto, mas a gente, né, nós somos os primeiros, às vezes, a não dar ouvido para o que a criança tem por ser um nível abaixo que o nosso. E eu sou pelo contrário. Nossa, quando chega uma criança em casa, eu fico assim, querendo dar atenção porque para saber o que a criança tem para me oferecer, porque eu acho eles importantes, eu trato eles na mesma importância, no mesmo nível que a gente, porque da mesma forma que nós somos interessantes, eles também são, eles têm uma visão diferente da nossa. Então, esse assunto, eles também têm o mundo, têm as vivências fora deles, né? Que é muito interessante. Eu aprendo, né? E isso faz muito sentido. Mas agora, Mas peraí, deixa eu comentar uma coisa aí, porque a gente falou sobre, né, toda essa observação aí sobre como essas crianças estão tentando se comunicar, né? E aí vale a pena também a gente prestar atenção nas crianças que são mais velhas também, porque assim, às vezes no fim do dia, mãe, eu quero te contar uma coisa. Chegou da escola, mãe, eu quero te contar. E muitas vezes a gente não tem o tempo, né, para parar, para ouvir e tal. Então, assim, é importante, talvez, estabelecer uma rotina num horário que seja mais fácil.
para a família estar reunida, que seja na hora da janta, que está todo mundo sentado junto, perguntar como foi seu dia, o que foi mais importante hoje, o que que você mais gostou, para a gente realmente estar ouvindo, estar valorizando os sentimentos e as experiências dessas crianças. Ou que seja, por exemplo, na hora de dormir, ou na hora de tomar um banho, algum horário, sabe, que seja mais fácil para a família, mas para estar simplesmente, sabe, assim, esse momento pequeno que é tão valioso para a gente estar ouvindo, né, essas crianças. Então, são algumas ideias aí para vocês. Desculpa te interromper, Marcela. Não, excelente, assim, se a gente também, igual exemplo, cada complemento, né, porque é um assunto muito comprido, o desenvolvimento da Uhum, linguagem, porque a gente está falando num todo, né? A isso. gente vai fazer vídeos mais específicos a respeito do autismo, mas como a gente está fazendo algo para um todo, eu acho também importante a gente falar, às vezes, como essa rotina que você mesmo citou, né? Porque todo mundo Uhum, já sabe que o autista é uma criança rotineiro, mas, e que necessita de ter uma rotina e tudo, mas se a gente for uhum. parar para pensar, não é só o autista que precisa de Não, uma rotina. Nós também precisamos de uma isso. rotina. Porque esses dias eu estava até lendo um livro bem interessante e aí estava falando a respeito um pouco dessa ansiedade que as pessoas têm. Tudo isso é por uma falta de organização, é por uma falta de rotina, porque é necessário para todo mundo, né? Então, assim, só para Para complementar, todos mas um dia a nós. gente pode falar mais sobre isso também, que eu acho um fator bem importante. Isso. Acho bem interessante. Então, vamos Uhum, falar um pouquinho a respeito do alimento, porque eu acho que também é muita preocupação das mães. Eu chego em muitas casas e aí as mães viram e falam assim: Nossa, Marcela, mas eu fico super preocupada porque o meu filho não come nada de uhum. saudável. Aí vem o pai atrás e fala assim: Mas também a criança não come verdura porque a mãe só dá porcaria. Que Isso. você tem para dizer a respeito disso, Michele? Então, Vamos, assim, vamos. hoje mais cedo eu até coloquei uma que é assim, nossa, eu adoro quando a minha criança, né, usa a tinta para pintar o papel, a mão, o pé e até o corpo inteiro, né? Então começa assim de uma forma bem generalizada sobre exploração, né, sobre conhecimento desse mundo. Uma criança não vai comer se a gente, mesmo a gente colocando, por exemplo, a verdura para ela todo dia, mas a gente não comer, essa criança provavelmente não vai comer. Então, uma sempre é um modelo, né? A gente tem que ter uma pessoa que está sendo sempre ali comendo, tendo essas refeições juntas com a criança, de fator importantíssimo para a criança estar aprendendo a comer os vegetais e as frutas, que são, né, os alimentos mais ricos em vitaminas e minerais. E e aí o outro fator é esse, né? Que assim, a gente sempre procura estar organizando. Então é muito perigoso, às vezes a criança está perto do fogão. Ah, não, minha casa não pode ficar suja, né? Por causa de que a gente, né, tá sempre recebendo gente e tal, então tem que ser mais organizado. Então começa desde lá, assim, da questão mesmo da bagunça. É, vamos supor, vamos separar um ambiente vamos separar um ambiente na casa que seja, entendeu? Esse ambiente de mexer com tinta, de mexer com coisas que às vezes são baguncetas. E não só isso. Então, assim, escolhermos talvez tintas não tóxicas, né? O mais indicado seria esse, para a criança realmente estar explorando com as mãos, com os dedos, com os braços, assim, antes de tomar banho, colocou a criança no chuveiro. Ah, peraí, vamos fazer uma pintura nesse azulejo aqui, depois a gente só joga água e tira a tinta toda. Então, o que eu recomendo muito, assim, para não fazer muita bagunça, é o que? Uma coisa chamada aquacor. Eles são de água, eles são a base de água, é muito fácil de limpar, pode ser no chão, entendeu? Aquilo ali a gente passa um paninho, já limpou na mesa, então começa desde aí. E aí vem o outro fator, por exemplo, normalmente o que eu vejo muito, né, voltando até essa questão de comida em si. Quando a gente vai no supermercado, tudo está emplastificado, todas as verduras, todas as frutas. Então a criança não encosta na fruta e na verdura de verdade. Ou não existe mais aquela tradição da gente ir lá fora, né, plantar como a gente fazia antigamente. Então, o que eu falo muito assim, eu lembro da gente, né, eu crescer e ir no pé de manga e pegar a manga, né, e pé de limão e pegar o Uhum, limão. A gente sentia aquele cheiro ali, a gente pegava aquela textura, a gente encostava verdade. naquilo. Então, assim, são ideias bem, bem simples, seriam o quê?
ah, peraí, a gente tem, dependendo, né, da idade aí, uma faquinha de plástico. Vamos cortar a banana? Vamos espremer a laranja, né? Vamos fazer suco de laranja fresco, umas coisas que... Ou vamos colocar, né, aquela fruta dentro de um liquidificador para a gente fazer o suco. Então, bem basiquinho, assim, mesmo daquela coisa, assim, né, de antigamente que a gente fazia, que leva tempo, né? Nada mais do que tempo. E Mas isso, não. você Desculpa. está acabando de responder a pergunta do Meu Lindo Mundo Azul. Você conseguiu Ah, ver aí? Ela falou uhum. uma pergunta que todo mundo faz mesmo. O que fazer quando a criança não tolera nem o cheiro da comida? Meu filho tem nojo só de sentir o cheiro. Realmente, isso as pessoas comentam muito. Sim. Então, assim, às vezes, muitas pessoas, vocês que eu conheço, que estão aí ouvindo agora, eu conto muito esse caso, que eu já tive uma vez um caso de uma mãe estar cozinhando no andar de baixo, e o menino estar no andar de cima, e ele começou a vomitar pelo cheiro de comida. Esse foi o caso mais sério que eu já vi, e que, né, óbvio, não é da noite para o dia que essa criança vai conseguir cheirar. Mas realmente o mais importante é o quê? Essa criança tolera, né? Ela tolera esse cheiro da comida que seja em outro ambiente. Essa criança não tolerava nem em outro ambiente. Então, para o mesmo ambiente, para estar essa comida em cima da mesa, para estar perto do prato. Então, a gente vai fazendo essa parte de tolerar essa comida mais próximo possível do prato dessa criança. Então, não é uma coisa que a gente ouve muito, né? De algumas das culturas aí no nosso mundo, é o quê? Ah, não quer comer, a gente só enfia na boca mesmo, engole. E quanto mais a gente forçar essa alimentação, quanto mais a gente fazer de uma forma que não seja natural, menos essa criança vai comer, porque ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, eu estava falando, né, de um desenvolvimento neurotípico no começo, aí de que a gente tem que explorar, incentiva a encostar, pegar no supermercado, a brincar com tinta, para passar para quê agora? É um desenvolvimento não típico, né? Que seja, eu sou muito sensível, né, que eu vomito por cheiro, que eu sinto dor de cabeça por causa de cheiros de certas comidas, que eu não posso ir em tal restaurante. Então, tem todos esses fatores a serem considerados sobre a alimentação, e aí a gente tem que trabalhar muito devagar, com muita paciência, para a gente chegar a, por exemplo, a colocar, no caso, essa comida dentro de um prato de uma criança, porque muitas vezes ela não aceita. Então, assim, uma dica super Entendi. importante nessa fase, que é talvez assim, a fase mais né, agoniante, né, para os pais, assim, né, que ai, nossa senhora, eu não vejo a hora do meu filho comer e tal. E a fase mais, assim, né, estressante para os pais seria essa fase de conseguir colocar num prato. E aí a dica é sempre o quê? E para quem faz terapia de alimentação, vê muito isso, as terapeutas brincando, né, de put, ou de cadê você, ou de picabu com aquele alimento. Por quê? Porque a gente tem que aprender, fazer aquela criança aprender a tolerar aquele alimento. Então, colocando aquele guardanapo ali em cima daquele alimento e daí destampando e tampando de novo, essa criança vai devagar conseguindo cheirar, olhar para essa comida, para eventualmente tocar essa comida. E daí sim, talvez lamber. Tem muita criança que morde e joga para fora. Então, nunca, né, assim, se acontecer uma coisa dessa da criança cuspir para fora um alimento que ela experimentou, nunca ridicularizar aquela criança, nunca falar que aquela criança está errada porque ela cuspiu para fora, porque ela está experimentando e é uma fase muito importante. Da mesma forma que lá na infância, é muito importante que a criança coloque os dedos na boca. É muito importante que ela coloque o pezinho na boca. É muito importante que ela coloque brinquedos na boca. Para, entendeu? Tá acostumando com essas texturas aí de alimento. E daí a gente Entendi. pode fazer um dia, assim, é um assunto longo esse, né? De Uhum, várias etapas. A gente pode estar fazendo um dia, uma live, para a gente falar só sobre com alimentação. certeza. Deixa eu ver, tem mais gente aqui falando só. Então, tem uma pessoa falando, Vandicleia, que não adora comer verduras, mas não gosta de bolacha ou salgado. Uhul! vamos fazer o contrário, né? Porque ele tá, normalmente o que a criança quer comer, né? As coisas que não têm vitaminas e deixa, né? E aí, eventualmente, isso afeta a saúde da criança. No caso do seu, eu sei que talvez assim afeta um pouco a questão de que
não, mas vai sair, aí não come bolacha, né? Tem que sempre estar com uma fruta, tem que sempre estar com um alimento saudável. Mas para ele, no geral, isso é muito bom para o corpo, para o crescimento, para as vitaminas, para a energia mental, sabe, de aprendizado. Isso é Verdade. muito bom. Uhum. E aí a gente respondeu, né, o meu lindo mundo azul. E aí a Ana, que tá aí, ela até deu uma dica muito falando sobre tinta, que eu tava falando no banheiro e tal. Ela falou, tinta na mesa de vidro. É ótimo, porque rapidinho a gente limpa. Então, às vezes, muitas mães ficam com medo de comprar uma Verdade. mesa de vidro, né, de jantar e tal, pensando que a criança pode subir em cima, alguma coisa pode acontecer. Mas aí tá uma ótima ideia. Então, pode ser tinta na janela. Aí a gente limpa, entendeu? Então a gente pode guardar Sim. aquela janelinha só para isso. E uma mesa de vidro também, né, tem as borrachinhas que tampa, assim, porque as pontas, né, Sim, é sim. bem perigoso. Para não bater a cabeça, né, e tal. Uhum. Ok. Existe uma explicação para ele preferir alimentos secos e resistir os molhados e misturados? Sim, existe. E isso aí é baseado simplesmente na questão de textura. Então a gente nunca pode misturar duas texturas. É muita coisa para uma criança que tem sensibilidade oral, para ela conseguir mastigar isso. É muita informação. Então tem que ser uma textura de cada vez. Começando com essas secas, quanto mais crocante, mais ele sabe aonde está essa comida na boca, mais fácil de mastigar e engolir. Uhum. Quanto mais molhado ou misturado entre texturas, por exemplo, a gente misturar o arroz e feijão, muita informação. Então essa criança vai falar, eu não sei aonde que está o quê. Eles podem engasgar, eles Verdade. podem respirar, ir pro pulmão, entendeu? Aquele pedacinho ali de arroz. Então é uma forma mesmo de sobrevivência. Mas a gente consegue, é óbvio, né, que com as terapias adequadas, igual eu falei, com muita paciência, a gente consegue sempre chegar a um progresso. Com certeza. Ah, então, eu expliquei sobre os alimentos crocantes, não gosta de doce. E aí é questão de paladar, né? Ele processa um lado mais do que o outro, tem uma sensibilidade maior do que a outra. O que a Marcela falou mais cedo hoje foi muito importante, que é uma questão da gente respeitar os nossos filhos, né? Então, assim, às vezes a gente pode começar a comparar assim, né? A mãe e o pai. Então, às vezes você fala Com assim, nossa, meu certeza. marido gosta disso, eu gosto daquilo, né? Aqui em casa, por exemplo, meu marido ama a praia, eu amo ir para as montanhas, entendeu? Então, assim, nós somos pessoas diferentes, cada um de nós somos indivíduos diferentes, e às vezes é importante estar respeitando um pouco isso aí. Se ele não gosta de doce, a gente vai para o ponto positivo disso. Ótimo que ele não gosta de doce, né? É, e como eu falei mais cedo, mais alimentos saudáveis melhores. Meu filho, de tempo em tempos, tem tiques diferentes. Há 3 dias ele está entortando o pescoço e a boca. Será que é uma fase e passa? Isso me deixa muito triste. Então, assim, o que acontece muitas vezes que a gente tem que olhar sobre esses tiques nervosos, que a gente chama, são buscas por uma sensação, e já entrou em outro assunto, né? Uma sensação proprioceptiva. Então muda. Então tem a criança que às vezes gosta de ficar piscando, e aí, igual você está falando, às vezes a criança gosta de ficar mexendo no pescoço. É uma forma de buscar esse sentido que chama proprioceptivo, que são a pressão no corpo, de formas diferentes. E aí eu não sei até se eu posso entrar, E Marcelo, num outro mito, em falando nisso, que é assim, a criança que anda na ponta do pé, né? Que muita gente pergunta e fala, às vezes, olha, tá sim, andando pode na ponta sim. do pé. O que que eles falam, Marcelo, quando a criança anda na ponta do pé? Quando a menina, eu falo assim, ela anda na ponta do pé. É sim, porque ela vai ser bailarina. Olha o quarto dela, é tudo de bailarina. Ama, Trocou né? todo o quarto, porque antes não era de bailarina. Mas Não. aí começou a andar na ponta do pé, é de bailarina. É, de bailarina. Então, isso é uma outra questão, né, de busca dessa pressão no corpo, que é uma pressão para dar o quê? Mais o cérebro que está buscando isso. Eu preciso de pressão, preciso de sentir meu corpo no ambiente. Então, uma coisa que eu falo muito, a gente desenvolver uma noção corporal. Quanto maior a noção corporal, a gente diminui esse andar na ponta do pé, a gente diminui esses tiques nervosos que eles estão passando, e aí a gente começa, né, a valorizar também, por exemplo, os sentimentos dessa criança, o que eles estão nervosos, por que está acontecendo isso, por que eles precisam, o que acontece? A pressão é o quê? É um alívio de algum tipo, né, de desconforto, talvez, emocional. Não sempre, É, em uma mas... palestra que Uhum, você já deu, que eu te acompanhei uma vez, você falou uma coisa muito interessante a respeito disso. uhum, Porque às vezes eu vejo, né? Claro que a criança anda na ponta dos pés, e às vezes primeiro, que a criança está andando na ponta dos pés,
Muitas Uhum. vezes ela está de meia. Uhum. E daí eu vou, e devido às suas palestras, eu pergunto à mãe, ela usa meia sempre? Aí a mãe fala assim, desde que nasceu. Eu falo, Uhum. ela não ela é igual eu, não gosta de ficar com o pé no chão de jeito nenhum. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso porque é Uhum. muito interessante. Então eu sempre falo que, né, eu sempre uso esse triângulozinho aqui para explicar isso. E tem um outro fator muito importante sobre essa história de andar na ponta dos pés, que é a persistência de um reflexo, que chama Babinski. Então, o que que tem? O que acontece com isso? Se esse reflexo está presente, causa um atraso no engatinhar, no andar, no pular. Então, às vezes, né, como se a gente falar sobre tempo, uma criança com desenvolvimento típico, o que que acontece? É o engatinhar o sentar com 6 meses, o engatinhar com 9, o andar com 12 meses, o pular com 2 anos de idade, né, com 24 meses. Então, se essas coisas, se a gente vê que essas coisas estão sendo atrasadas, provavelmente tem um reflexo presente, que às vezes, a gente vê sempre a criança na ponta do pé, que ela tem uma sensibilidade muito grande, e normalmente os dedinhos do pé agarrando ali o chão, são a presença desse reflexo. Quando a gente coloca muito essa questão de, não só de meia, mas de luva também, muito nos bebês, e não deixa essa exploração acontecer de texturas, de temperatura, Uhum. causa todo um atraso, de toda essa sensibilidade. Nossa, a criança não gosta de encostar na areia, não gosta de encostar na tinta, na bagunça, né? Anda na ponta dos pés por essa sensibilidade. Então, assim, Entendi. acaba afetando lá na frente, na escola, nos esportes, então, Uhum. socialmente, tudo isso vai afetando. Então, o que eu normalmente falo para os Entendi. pais é assim: coloquem a luvinha, a meinha na hora que estiver dormindo, porque daí o corpo, né, normalmente já diminui um pouco a temperatura, ele fica mais quietinho, o batimento cardíaco diminui. Durante o dia, quando estiver brincando, bora ficar sem luva, bora ficar sem meia, Sim. para a gente poder estar Uhum. explorando. Entendi. A gente fala isso também, né? Só para contextualizar quem está assistindo a gente do Brasil, porque aqui onde a gente vive, né, é um estado muito frio. Uhum. Então, às vezes é bem comum mesmo, até a gente, né, ficar aqui 6 meses usando meia direto, né? Mas Sim. mesmo assim a gente ainda tem que tentar lutar contra isso, né? Tentar deixar a sua casa mais quentinha, né? Para tentar deixar a criança Uhum. aproveitar essas outras sensações, ou a própria família ficar treinando mesmo, né, Michelle? Porque a gente pode fazer um vídeo também depois Uhum. de uma prática, o que que a gente pode fazer para ficar treinando esse sensorial, né? Igual você sempre já falou e tem umas técnicas fantásticas. Sim. Então tem uma pergunta aí para Vamos. você agora, falando, a gente deve considerar a fala de criança mesmo não sendo muito clara, ou tem que corrigir para ajudá-la na pronúncia certa? O que eu sempre falo a respeito disso eu já falei anteriormente, a gente sempre tem que considerar o que a criança quer te informar. Então, o correto nisso, se a criança não tiver nenhum problema de fala estrutural, né, com certeza posição, fraqueza muscular, parte da oral muscular, se tiver tudo ok e a criança tem uma fala errada, que ainda, né, ainda está no tempo correto, que tenha a parte dos fonemas, né? Cada fonema tem seu tempo correto. Se a criança ainda está nessa idade, ainda está nisso, o que que eu sugiro? Eu sugiro que espere a criança terminar o que a criança tem que falar e que a pessoa, né, olhe, ouve, observe e no final, quando a criança termina, a mãe reelabora o que a criança falou, dando ênfase maior nas sílabas, né, nas palavras que a criança falou errado. Então, Uhum. vamos supor que a criança falou, ai, que na minha casa eu vi, a criança tem, vamos supor que a criança tem 2 anos e a criança falou é, molango. Mamãe, eu quero comer molango. Ok, a criança ainda não tem idade para estar usando r, né? Esse r. Mas você tem que chegar até o final. A mamãe entendeu. Você está querendo morango. Tudo bem que eu escolhi um som, né, que dá para ouvir, ainda dá para sentir, mas é só Uhum. um exemplo. Então é sempre focar nessa sílaba principal que você sabe que é o erro que a criança sempre faz.
Mas é importante sim ouvir, a chegar até o final, nunca corte a criança, nunca interrompa a criança no meio, até mesmo porque depois isso pode inibir, né, que a criança queira falar de novo, porque ela já sabe que tem dificuldade nesse som. Então, ouve até o final, dá importância, contextualiza, né, usando, exemplo, se a criança falou água errado, então, você quer água, a mamãe vai pegar água, vamos pôr a água nesse copo, vamos guardar a água, fala a palavra assim, em contextos diferentes. Claro, se for uma criança pequenininha, pode usar 3 palavras numa frase, né? Porque muita informação também às vezes não capta. Mas que você use aquela palavra umas 5, 6 vezes naquele momento e aguarda o retorno dela de novo. Mas deve sim ouvir até o final, nunca interromper e só no final corrigir. E dependendo do ambiente, do lugar que não for propício para essa correção, que a mãe use a palavra da forma correta, né? E sempre fique de olho naquilo, né? Dando um visual, um auditivo para a filha. Achei ótimo você falar assim, para a gente repetir essa mesma palavra, né? 4, 5 vezes. Sim. Por quê? Tem criança que tem, né, esse atraso de processamento auditivo, então o que acontece? Às vezes a criança demora 10 segundos para processar o que está sendo falado. Então, à medida que a gente vai repetindo, ela está ouvindo de novo e de novo e de novo. Da próxima vez, quando a gente falar água, daqui um mês, quando a gente falar água, ela vai processar essa palavra muito mais rápido, porque ela ouviu várias vezes. Então, é uma coisa muito importante. E eu acho até, assim, tem um comentário aí do Meu Lindo Mundo Azul, né? Que você deu um exemplo de molango, né? Sobre a letra L e R aí. No caso, o Luca tem 6 anos já, né? E ele tá trocando ainda essas letrinhas. Não, troca o R pelo D. E ainda é a cidade aí. O que você acha, Marcelo? Então, a gente tem que ver, porque às vezes, né, Michelle, a gente tem que ter uma análise fonética mesmo da fala da criança e tem que saber se a troca talvez está acontecendo só aí, entendeu? Para a gente dar ainda mais uma troca dessa, né? Porque o the por, né, é uma troca assim meio até difícil de falar o motivo sem uma avaliação, mas a gente pode fazer um vídeo mais focado nesses sons, nessa fala, para a gente tentar passar melhor essas informações, só para a gente progredir um pouquinho e sair um pouco de fala, porque às vezes a gente eu quero falar um pouquinho sobre as telas, né? Porque é algo que assim, tá bombando, né, nos jornais e tudo, e aí eu queria só falar um pouquinho de tela, mas Meu Lindo Mundo Azul, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente para você, explicando a respeito disso. E a gente já fez até uma pesquisa aqui pelo Mass General sobre esse som que é um som bem complicado, né, do Brasil nos Estados Unidos e o espanhol também. A gente avaliou por que as trocas, em que fase cada criança, em cada idioma consegue. A gente vai eu posso passar os resultados dessas pesquisas para vocês, já que eu conheço a Aline, né? Eu sei que o Luca é uma criança bilíngue e tudo, a gente faz essa análise, com certeza. Então vamos falar um pouquinho, pode me falar aí a dica. Não, era isso mesmo. Eu falei, então vamos falar sobre essa coisa de telas, porque assim, o que a gente vê hoje é que não só os pais, cada um tem um iPhone, né? Agora as crianças, cada um tem um iPad. Então, realmente, assim, cada um hoje tem o seu próprio computador personalizado que eles levam para tudo quanto é lugar, né? Para onde eles vão? Para o supermercado, para o carro, né? Então, conta aí para a gente um pouco sobre esses estudos aí, recomendações, né? Né, ter uma recomendação em questão de quantidade de tempo das crianças. A gente tem que... Como que a gente consegue equilibrar Tá manejando cortando um tudo. pouquinho. Não, desculpa. Então, eu tava falando Só que... ali. Voltou. Voltou? Então, eu tava falando assim que né, todo mundo hoje tem o seu computador personalizado para levar para onde for. E, ao mesmo tempo, né, tem as mães que têm todos os afazeres domésticos aí para serem cumpridos.
e aí às vezes usam, né, dessas telas para poderem dar foco, né, para os filhos de alguma forma. E qual que são assim as recomendações aí de quantidade de horários e idade, essas coisas? Entendi. Então, eu estou bem atualizada nesse assunto, porque, querendo ou não, na minha prática, eu tenho recebido muitas crianças, né, com um atraso no desenvolvimento da linguagem, até mesmo atraso não no desenvolvimento, mas atraso na interação social, que é uma criança, as crianças hoje, eu vejo essa dificuldade em interagir, né, com o outro. E daí eu me atualizei muito nesse assunto e eu comecei a observar a frequência que essas crianças ficam, né, expostas junto com o que os pais me disseram. Eu fui atrás de pesquisas que comprovam mais a respeito desse assunto. Então, as pesquisas mostram que as crianças que essa interação, quando as crianças estão em frente telas, eu estou dizendo de crianças neurotípicas, que não tem problema com interação social, tá? Diminui em 75% da interação. A criança está exposta à tela. Então, pensa, uma criança só vai restar o quê? 25% de interação. 75% a criança perde quando está vendo, que está diante da tela. Imagina uma criança que tem um diagnóstico do autismo que já tem essa dificuldade. O quanto essa tela não é prejudicial para essa criança. Porque a criança já tem a dificuldade de compreender o ato comunicativo, de compreender essa interação com o outro, essa comunicação, que lidar com o outro, a comunicação não é comigo sozinho, eu não me comunico. Eu preciso de uma segunda pessoa para se comunicar. E ainda está diante a ferramentas que a gente já sabe que é comprovado cientificamente que diminui muito mais da metade dessa capacidade da interação. Então, Michele, às vezes a gente sabe, né, que eu ainda não sou mãe, mas eu vivencio vida de muitas mães e eu sei que hoje é complicado tirar 100% as telas das crianças, né? Porque as mães têm que tomar banho, o pai tem que estar trabalhando, a mãe tem que fazer tudo em casa sozinha, a mãe tem que fazer uma janta, porque a criança é seletiva, né? Come só aquilo. Então, assim, a gente entende que tem essa necessidade das telas, mas infelizmente é algo que tem que ser usado com muita cautela, sabe? É algo que tem que ser assim, e eu vou falar por idade, mas eu acho que para crianças que têm esse momento inicial com essa dificuldade de interação, 30 minutos no dia é mais do que assim, ainda passou, porque o bom era 0, entendeu? E esses 30 minutos eu acho que ainda teria que ser algo que ainda tivesse ainda um reforcinho ali, igual exemplo. Eu uso às vezes o iPad nas minhas terapias, mas eu boto uma música, eu coloco todos os bichos que tá na música do lado da criança, ou eu coloco a música dos dedinhos, eu coloco os Paw Patrol, né, a patrulha canina, enquanto a criança tá ouvindo aquele ali, pra gente tentar pelo menos adicionar ali um visual para tentar ainda ter duas conexões. O cérebro está fazendo pelo menos duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Porque o certo é para crianças, né, que já têm essa dificuldade, e até as próprias mães dizem, Michele, não é às vezes só as pesquisas que demonstram. A criança, quando chega aqui para mim, eu falo assim, olha, é difícil, mas tem que ter persistência, e que não existe milagre, existe trabalho árduo, entendeu? Então, é necessário tirar totalmente. E a mãe tira, Michele. A mãe fala, eu nunca mais na minha vida eu faço... Porque é milagroso mesmo, entendeu? É milagroso o tirar. Mas se não tirar, não tem outro milagre. Mas eu vou falar... Hoje, mais cedo, a gente estava conversando sobre né, na nossa época e tal, a gente sempre tem essa comparação, né? E aí, se a gente fosse oferecido, né? Tipo assim, quando a mãe gritava, né? Menino, vem pra dentro, tá na hora do jantar. Ou,
né? Tá na hora de você assistir televisão, né? E o que né, a gente fazia? Não, mãe, eu quero brincar mais um pouco. Então a gente ficava muito mais, né, brincando, se socializando ali na rua, ou na casa da avó, com os primos e tal, e não procurava tanto, né, essa É televisão. verdade. Eu acho isso muito interessante, Michele, porque às vezes realmente a gente esquece de pensar um pouco no passado. A Uhum, gente esquece de pensar como é que era a nossa infância. Exemplo, igual a gente sabe. Eu vou falar, todo o assunto que eu tenho que falar, eu tenho que falar a idade e quanto tempo é. Então uhum, tá. Para uma criança até 2 anos, Michele, é zero. É zero telas. Não uhum. pode ter tela. Uma criança até 2 anos não pode ter tela. Até mesmo porque o cérebro é aquele momento de desenvolvimento maior que a criança tem. E É é o o que a máximo gente de falou. exploração ambiental O mesmo. máximo de exploração ambiental tem que haver nesse momento. É Uhum. igual a gente falou, quando eu era criança. Nossa Senhora, a minha mãe me chamava lá da rua para eu ir ver televisão. Agora senta e vai assistir televisão. Era um chororô, era uma briga. Por quê? Porque quando eu era pequena, Entendi. meu cérebro não tinha esse acesso. E o Uhum. ser humano é um ser acomodado Uhum. de que desde que nasce a espécie humana. Uhum. Então, se a espécie humana tem algo que é informativo, visual, música, que você se diverte, que você tem um entretenimento sentado, sem ter trabalho, sem fazer nada, você já é legal. Você acha que o seu cérebro, acostumando com isso, vai querer buscar outras coisas, sendo que Uhum. naquilo ali você encontra tudo? Então, assim, isso é algo importante de se pensar. Então, se você não der uma exposição, se você não deixar uma criança até 2 anos ter uma exposição de tela, com certeza muitas outras habilidades a criança vai ter. Então, de 0 até 2 anos é zero tela. De Uhum. 2 anos a 5 anos é 1 hora. E Por dia. mesmo assim, por dia, Uhum. tá? Não é Uhum. 1 hora, é 1 hora por dia. E após 5 anos, isso eu estou dizendo a respeito da Academia Americana de Pediatria, tá? Que fez essa Sei pesquisa, que como fez são. esse achado. Então, isso aqui faz todo sentido e a gente também percebe na nossa prática, né? Inevitável. Mas e após os 5 anos de idade, já pode ter uma combinação, entendeu? Entre o pai e a filha, do tempo que o pai acha que a filha precisa estar exposto ali, né, naquela tela. Uhum. Mas isso é importante demais, Michelle, isso é importante demais. Infelizmente, a gente tem que ter um momento assim. Vamos pensar que são só 2 anos da vida que a criança vai ficar sem tela hoje, não vai morrer, entendeu? É. Então, assim, exemplo, vamos tentar pegar um brinquedo de montar, vamos tentar dar uma outra coisa para a criança fazer enquanto a mãe lava ou faz uma janta, entendeu? Isso. A criança não tem opção de. A criança ela é treinada a gostar das coisas. A criança. E existe muitas possibilidades legais de brinquedo, entendeu? Uhum. Então a criança nem tem chance de não gostar. Às vezes a criança não sabe, mas não é porque ela não Essa é gosta, uma é boa porque ela questão. não sabe, E entendeu? aí, já que você está falando, nós temos aqui mais 5 minutinhos para terminar. Verdade. E eu só queria adicionar, então, no caso, assim, o ponto de vista, né, de um terapeuta ocupacional sobre essa questão de tela. Então, a gente falou Sim. causa lá atrás na fala, e aí, né, já está aprovado pela Academia Pediátrica, né, Americana, né? E do lado, né, de ponto de vista, né, de um terapeuta ocupacional, né, do ponto de vista sensorial, eles fizeram, né, no caso, um teste, eles colocaram um iPad com um teste mesmo acadêmico, e eles colocaram crianças sentadas na mesa para fazer esse teste, eles colocaram crianças com esse iPad em cima de uma esteira para poder fazer esse mesmo teste. E a criança que estava ali fazendo em cima da esteira teve pontuação muito além do que as pessoas que estavam sentadas. Então, assim, toda vez que a gente dá, né, um iPad, uma tela para uma criança ficar sentada, como você disse, a gente está tirando a oportunidade dessa criança estar correndo, estar brincando, estar explorando de outras formas esse mundo, que eventualmente vai afetar conexões neurais, de atenção, de concentração, né, a capacidade de coordenação motora.
capacidade de estar explorando, por exemplo, igual a gente falou, né, uma tinta. Então, às vezes, a mãe está cozinhando, nossa, o que que eu vou fazer? Então, a gente tem uma mesa de jantar, né? Ah, que tal você usar os seus lápis de couro, né? Os seus giz de cera, sua canetinha. Esse é o momento de você pintar enquanto a mamãe está cozinhando. Ou que tal você cortar o tomate, ou lavar a salada, né? Lavar as folhinhas e montar aqui para a mamãe enquanto a mamãe está cozinhando. Então, esse momento de cozinhar também pode ser um momento de socialização. Esse momento de, às vezes, né, os pais dizem assim, eu tenho que limpar a casa. Pode ser um momento maravilhoso, né, da criança estar participando junto com a mãe. Verdade. Desses afazeres, dessa independência. Então, Comandos, né? Pega o papel para seguir. mamãe, limpa Isso, ali. Isso isso. já E ajuda. para muitas dessas crianças que precisam, por exemplo, da pressão no corpo, lavar a roupa é uma coisa maravilhosa para essas crianças, porque esse saco de roupa suja é uma coisa pesada, que eles jogar as roupas, né, dentro da máquina de lavar ou dentro da máquina de secar, ou entregar para a mãe pendurar, né, no varal. São coisas assim que tá o tempo inteiro, então tá super focado, ele tem um objetivo, ele tá ajudando a mãe, tá tendo um momento social e está ao mesmo tempo tendo essa pressão no corpo, entendeu? De estar exercitando e fazendo essa conexão neural. Pessoal, anota e dá beijinho. Olha o tanto de dica que a gente falou aí para vocês, que a Michelle falou aí como terapeuta ocupacional, dicas que, né, trabalha de todas as formas. Você deu vários exemplos. Espero que todo mundo tenha conseguido captar, né, toda essa mensagem. E eu acho que para a gente conseguir explicar tudo, né, Michelle, a gente tinha que ficar um dia inteiro, mas por isso que a gente vai estar aqui toda segunda-feira, às 7 horas, né? Horário daqui de Boston, dos Estados Unidos, mas do Brasil é às 9, até então a gente está com 2 horas de diferença. Mas a gente vai atualizando quanto a esses horários, que também muda. Chega a época que a gente só fica com 1 hora de diferença. Mas fique com a gente, toda semana a gente vai ter um tema bem, bem bacana para vocês, e fora as outras videoaulas. Então, vamos compartilhar os vídeos para que também essa informação possa ir para outras e outras pessoas. E acompanha a gente no Instagram, no YouTube, né, Michelle? Vamos Como conseguir. diz assim, potencializa a nossa ação, né? Dá um incentivo, porque querendo ou não, todo mundo faz algo por um incentivo, e o nosso incentivo é deixar vocês informados, tá bom? Isso é a nossa alegria, a gente receber assim, nossa, hoje eu usei isso que a Michelle falou, que a Marcela falou, isso vai ser o nosso incentivo, tá bom? E eu acho que sim, um grande potencial aí é falar que a gente está tentando, né, no caso, diminuir o estresse em família e aumentar essa socialização em família para que a gente possa aumentar a comunicação, melhorar a capacidade cognitiva, essa conexão neural, sensorial para todo mundo aí, para a gente ter toda essa saúde mental que a gente precisa ao longo da vida. E aí, certeza. tema de semana que vem, E Marcelo? aí, vamos perguntar também, né, se alguém tem alguma sugestão para o tema, mas a gente pode falar o tema da semana que vem, autismo, ou se a gente também for recebendo directs, né, a respeito de alguns temas também que a gente pode mudar, mas a gente informa as pessoas pelos nossos stories. Isso. Então, fica à vontade em mandar os temas, em dar sugestões pra gente, que todo mundo vai ser ouvido. E essas perguntas que ficaram aí, a gente vai dar um retorno, tá? Que seja por vídeo também, ou que seja por mensagem, mas pode entrar em contato com a gente, que a gente visualiza e a gente leva tudo em consideração. Tudo é um aprendizado. Tá certo. Tá Vejo bom? vocês semana que vem. Então, tá bom. Muito obrigada. Gratidão. Tchau. Obrigada, Michelle. Que Tchau, esse pessoal. seja o primeiro de muitos. De muitos. Que a gente Vamos consiga abraçar compartilhar. muitas causas, muitas pessoas e fazer o diferencial na vida de todo mundo. Na nossa também. Porque igual a gente fala, né? Quando a gente ensina, a gente aprende, né, 3 vezes mais. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Então, fica com Deus. Boa semana. Que vem. E segunda-feira é sempre um bom dia de estar fazendo isso, que é sempre o início da semana. Então, vocês ainda têm bastante dias para colocar isso em prática. Segunda-feira que vem a gente traz mais coisas para mais uma semana de prática, tá bom? Tá Fica certo. com Deus. Tchau. Tchau.